Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Teutônia apresenta um caso subnotificado de dengue importada localizado no bairro Canabarro. Hoje está comigo o coordenador da Vigilância Sanitária, Evandro Borba, para a gente conversar justamente sobre a dengue. Bom dia, Evandro, tudo bem? Bom dia ouvintes, tudo bem sim. Evandro, começa explicando para a gente o que é esse caso subnotificado de dengue. Então, quando se fala num caso notificado, se fala em agilidade e eficiência, tá? Quando se fala num caso subnotificado, se fala em lerdeza. Tecnicamente falando, né? Alguns casos, nesse caso aqui, demoraram a informar a vigilância epidemiológica, tá? É um caso, tecnicamente, ele ainda não foi para os números do Estado, por isso ontem a matéria, então, do jornal saiu correta, nós temos 0 casos aqui em Teutônia, tecnicamente falando, mas esse caso ele está em investigação e ele será confirmado como dengue importada no futuro pela 16ª, tá? Nós já encaminhamos lá. Significa assim, o morador, então, ele foi a outro município, ele vai de forma quase semanal, e aí lá ele se contaminou no início de fevereiro, e aí só ali no dia, na última semana do mês de fevereiro, ele procurou atendimento, né, médico. E aí então, quando foi feito essa notificação, a partir daquele dia se demorou mais de 10 dias para chegar na vigilância epidemiológica. Então, o que acontece? O ideal é a gente o profissional ali fez a notificação, ele já manda imediatamente para a vigilância epidemiológica, a vigilância epidemiológica já passa para a vigilância ambiental em saúde, a vigilância ambiental em saúde verifica o local, faz um RAI no local designado ali então, do endereço do morador com suspeita, e ali é feito coletas ao redor ou ações de eliminação, né, com a comunidade daquele local, né, e neste caso demorou. Então a gente já informou a 16ª, né, para essa questão, para que se corrija isso daí, né, e que não volte a acontecer, porque realmente o Vale do Taquari aqui está com vários problemas, já se alcança números estratosféricos em relação ao estado de números de casos confirmados de dengue. Evandro, quando a gente fala em importado, quer dizer que não foi pegue em Teutônia, mas aí eu te questiono de como é importante essa rápida comunicação que você nos contava, é justamente por causa de uma prevenção. Exatamente. Essa rápida informação para nós, ela nos qualifica aqui no Vale do Taquari como uma das vigilâncias com maior eficiência. Por quê? Porque nós temos um quadro de profissionais completo. Por exemplo, a gente tem no nosso quadro lá uma médica veterinária com doutorado em virologia, tá? Que ela é responsável pelo nosso laboratório de entomologia. Então, ela consegue verificar as larvas em segundos e determinar se é a Aedes aegypti ou se é outros. Sendo a Aedes aegypti, ela já passa ali para os técnicos, que são os agentes de endemias, e os agentes de endemias já vão no local. Outros municípios carecem, muitas vezes, desses profissionais. E aí, dá esse problema de tempo, e aí esse tempo, às vezes, ele é crucial, inclusive, para salvar uma vida. A gente sabe do monitoramento que é feito nos bairros. Nas últimas coletas foram identificadas larvas do mosquito. Esse monitoramento continua, né? Sim, esse monitoramento continua e é muito interessante. Nos 2 meses passados, a gente fez o primeiro levantamento, o primeiro LIRA, né? É o primeiro levantamento de índice rápido, quer dizer, tem que chegar rapidamente e coletar e já verificar, não pode demorar, tem que ser em 1 semana fazer isso daí. O que aconteceu? Os últimos 2 meses, cada 10 tubitos que a gente encontrava de larvas, apenas 3 eram de Aedes aegypti, 2 meses passados. Nestes últimos 15 dias, cada 10 tubitos de larvas que as equipes coletam, 9 são de Aedes aegypti.
Tá? Detalhe, a médica veterinária verifica as larvas e depois o Estado lá já recebe as informações e confirma. Tá? Então, assim, é 2 vezes confirmado que é a Aedes aegypti. Tá? Nem precisaria. Né? Mas como está numa finalização de capacitação e ela é responsável do município pelo laboratório de entomologia, ela tem essa confirmação. Então, assim, é muito grave a situação. Explicando por que chegou neste ponto. São variáveis que a gente pode verificar principalmente com os próprios agricultores. Os nossos agricultores vêm sofrendo já passado de 3 anos com estiagem. E o Aedes aegypti, ele prefere ambientes com poucas chuvas. Mas quando acontecer aquela chuva, vai ser em pequenos recipientes. E qualquer chuvinha que vier em pequenos recipientes, enche aquele recipiente. Então a fêmea do Aedes aegypti coloca seus ovos nas bordas daqueles recipientes para a água tampar os ovos. E aí aqueles ovos em 30, 40 minutos eles já estão virando larvas. Em 4, 5 dias, eles já têm mosquito na forma alada. E a partir do 12º dia, este mosquito já vai estar picando e aterrorizando as pessoas. Um detalhe importantíssimo é que o nosso mosquito daqui, o Aedes aegypti, nós já tivemos mosquito daqui contaminado. Então, o único detalhe que não subiu ainda os números, como municípios vizinhos aqui, para deixar claro, é porque o vírus ainda não está circulando. E para ele circular, basta que 1, 2, 3 pessoas se contaminem ou estejam contaminadas para esse vírus circular entre a população. Então, assim, nós estamos tendo mais sorte do que propriamente nos protegendo de forma técnica. Coordenadora, eu quero falar um pouquinho sobre as outras cidades da nossa região. Nós conversamos na semana passada com a coordenadora regional, que nos colocou a situação de alerta referente à dengue, falou sobre Encantado, que está com números altos, Estrela também declarou guerra ao mosquito, vamos dizer assim. Qual é o impacto dessas informações das nossas cidades do Vale, pensando Teutônia? Afinal, as cidades são todas próximas. Muito próximas, e é uma pergunta muito pertinente, e é um detalhe bem simples assim. Cada pessoa que contrair a dengue e tiver que internar, o ano passado a gente teve em torno de 38 casos de dengue em Teutônia. Destes 38, quase que, se eu não me engano, 20 baixaram. A pessoa que baixa para dengue, ela fica um período ali no hospital, que pode chegar até 10 dias, e depois ela fica mais uns 15 dias. Então ela sai fora do mercado, se ela está trabalhando, até 25 dias. Ela não se recupera. Tá? Então o impacto do problema da dengue no Vale do Taquari ataca a todos nós. Nós temos nossos munícipes aqui que trabalham nessas cidades e não vão deixar de trabalhar porque precisam sustentar suas famílias, né? Então, assim, a gente se solidariza, e é por isso que a gente está fazendo nosso trabalho. A gente não parou de fazer o trabalho. Teve pandemia, entrou 2021, entrou 2022, a gente continuou vindo aqui e passando informações, indo nas casas, né? Chamando a atenção da população, porque é um problema que ataca, inclusive, a nossa cadeia produtiva. É só parar para pensar, começa a faltar os empregados, os colaboradores. Como é que as empresas vão funcionar? Né? Isso não existe. Então, assim, é uma preocupação do Vale. Nós, como Vale do Taquari, nós estamos pecando. Nós estamos realmente negligenciando cuidados que eram para ter sido já trabalhados outrora. E isso não foi feito. Né? E detalhe, Teutônia não parou de fazer coletas, não parou de notificar casos em momento algum. Então nós somos assim, ó, nós não temos ainda um caso autóctone daqui, devido ao grande trabalho, tá, produzido por vários setores, né, da saúde, vários setores também que trabalham nas secretarias também, e alguns outros ainda que nós precisamos melhorar. Mas o principal fator para a gente poder evoluir e poder diminuir esses casos aqui no Vale do Taquari é
cada morador fazer sua parte, que é verificar seus pátios uma vez por semana. Uma vez por semana. A água do cachorro, principalmente aquele pote da água do cachorro, é o principal local em que a fêmea do Aedes gosta de pôr seus ovos, né? Porque ela sabe que o dono, né, o responsável, vai colocar água quase que diariamente ali. Então tem que passar uma esponja naquilo ali para realmente eliminar aqueles ovos. O Vale do Taquari é nós, Teutônia é o Vale do Taquari. O Vale do Taquari é a Teutônia, então nós temos que pensar macro. A gente não pode viver numa bolha. Esse é o entendimento, né, de saúde preventiva que a gente tem. Você tem uma tabela com todos os municípios da nossa região e eu gosto de dar muitos exemplos. Há anos atrás havia uma preocupação com Bom Retiro, que tinha muitos casos. Quero te pedir como está hoje a situação por lá, só para a gente ter o exemplo de que prevenção funciona. Funciona muito bem. O município de Bom Retiro, no ano de 2020, sofreu bastante. Sofreu muito, deu mais de 700 casos de dengue, tá? Foi feito reuniões, então a 16ª, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que tem profissionais altamente gabaritados, deram suporte, deram orientação, o município, a população acatou, né? E hoje o município de Bom Retiro do Sul, fazendo coleta diária, porque eles vão fazer coleta, eles têm um caso notificado e um confirmado. Se fosse em 2020, eles teriam aqui em torno de 50 casos já notificados e 50 confirmados. Então, assim, o resultado já acontece muito bem. Outro exemplo é o município de Lajeado. O município de Lajeado, o ano passado, sangrou, sofreu demais, deu quase 6 mil casos. E agora o município de Lajeado, fazendo então o dever de casa, 35 casos notificados, 3 confirmados apenas, né? 19 descartados e os 3 em investigação. Desses 3 confirmados, 3 são autóctonos, quer dizer, são do mosquito dali, são de pessoas que contraíram ali, que não saíram para viajar nem nada. Né? Então, isso é muito importante. Os municípios que fizeram o dever de casa, né? E nós aqui, nós precisamos fazer um chamamento novamente para a população, que esta é que faz a diferença, sempre faz numa sociedade, é a população, para fazer o dever de casa. Quero lembrar que não adianta a pessoa pensar assim, a minha casa está tranquila, e dos outros que azar. Não é assim que funciona, porque o mosquito ele trabalha num raio de 150 metros no mínimo, tá? Então ele vai fazer estragos mesmo na sua casa, que está tudo limpinho, né? Evandro, quantos casos você disse que Teutônia teve no ano passado? 38 casos 38 casos confirmados de dengue. Desses 38, 18 casos foram importados, né? E os outros 20 daqui. Bom, esse ano, por enquanto, nós temos esse caso subnotificado importado. A gente trabalha em prevenção, justamente para que não tenhamos nenhum contraído aqui no município, como Sim. Você disse, autóctone, né? Isso. Você usou bastante essa palavra hoje. E aí, aquela questão, o que a gente faz para cuidar do nosso pátio, para cuidar do pátio do vizinho? Quais são aqueles cuidados de prevenção que a gente consegue fazer para ajudar a vigilância ambiental? Afinal, é um trabalho conjunto. E essa ajuda ela é muito importante, porque a saúde, eu estou falando isso daí bastante, estou comentando bastante nas secretarias, em vários setores, né? Explicando, a saúde ela é um poço sem fundo na questão financeira. É uma das pastas mais complexas de um secretário assumir, porque ela é pulsante, né? Ela é vibrante. A saúde ela não para, os problemas estão sempre acontecendo. Então, falando nisto, o trabalho preventivo que a população faz em casa de eliminar pneus, eliminar pequenos recipientes, potes, garrafas, tampinhas de garrafa, que seja qualquer coisinha que possa produzir 10 ml de água já é suficiente, né? Este trabalho que a
população faz vai ser um trabalho de economia para a saúde. Significa que essa economia vai trazer benefícios para aquelas pessoas que às vezes estão numa fila de cirurgia, numa fila de exame complexo, às vezes numa atenção terciária, que nós não temos, nós temos primária e secundária. Então, assim, são detalhes que acaba a população se autoajudando, né, fazendo esse tipo de trabalho para a gente não precisar ter gastos com medicamentos, internações. Esse detalhe dos gastos, eles podem ser vistos, inclusive a população pode ver, no painel da dengue do estado do Rio Grande do Sul. Vai estar ali, vai dar para puxar, dá para ver apoio à gestão municipal, ali que dá para ver direitinho o quanto cada município gastou em medicamentos, em vários tipos de medicamentos. Nós não temos a parte financeira, mas a parte de medicamentos tem casos de municípios que é de assustar. Então eu vejo que esse trabalho de forma semanal, além de economizar para a saúde, também vai estar valorizando melhor o seu imóvel. Eu vejo desta forma, né? Quanto mais a gente manter os nossos pátios, nossos terrenos limpos e organizados, mais valor ele tem na hora de uma possível venda, uma possível negociação. Eu trabalharia desta forma, assim, de valorizar o próprio empreendimento. Isso vale também para entulhos. A gente passa aí nas ruas de Teutônia, a gente vê bastante coisa colocada na rua. Sim. E ali também pode acumular água e ter mosquito. Exatamente. Essa questão dos entulhos é uma questão que já estamos conversando então com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, né? Porque é um detalhe assim que temos vários pontos de entulho e aí temos um problema lá que é a da licitação do andamento destas, para dar andamento a esses materiais, né? Então, por enquanto, está se tendo dificuldades de destinar muitos tipos de resíduo pelo próprio plano de gerenciamento de resíduos, né? Então esse é um detalhe, é um gargalo que a municipalidade está enfrentando, e então até que se consiga algum detalhe assim de mesmo, da gente conseguir dar uma destinação adequada, é importante que a população evite esses restos de materiais de construção, inclusive de estar colocando na frente de casa, porque se não tem destinação, não adianta colocando na frente de casa, é só para depois acumular água, ir lá o TEC, coletar e confirmar que é o Aedes, quer dizer, vai ser prejudicial para a própria pessoa, né? Só não sabe a situação da dengue quem nunca teve dengue, porque quem tiver sabe que é pavoroso. Quais são os sintomas que a gente precisa ficar atento? Afinal, a busca do hospital, a busca da medicação precisa ser imediata também. Sim. Então, os sintomas mais clássicos que está acontecendo agora aqui no Vale são fortes dores musculares que a pessoa começa a ter, uma febre muito alta e uma dor nos ossos, né? Isso aí tem acontecido bastante. E aí, você falou em medicação, é muito importante que a pessoa não se automedique e que não espere em casa, não fique sofrendo em casa, né? Procure uma unidade de saúde mais próxima, que ali vai ter os profissionais para fazer então a triagem, o atendimento e o acolhimento, né? E também a destinação, se caso for necessário, conforme a gravidade, né? É muito importante esses sintomas então, febre alta, fortes dores musculares, alguns casos a pessoa pode ter manchas pelo corpo, tá? Mas alguns, então não espere para ter manchas pelo corpo, né? Procure uma unidade e conte os sintomas que você está tendo, né? Para o profissional poder fazer o encaminhamento adequado. Nós esperamos mesmo que não aconteçam grandes casos, mas a tendência do estado do Rio Grande do Sul, que nos informa, é que nós teremos mais casos de dengue aqui em Teutônia do que estivemos no ano passado. Aí eu fui e fiz a pergunta, mesmo a gente aumentando os trabalhos, nós técnicos, mesmo aumentando o trabalho. O que pode ser feito, então, é a população fazer sua parte. E detalhe muito importante para passar. Você,
munícipe que tem filho, que tem pessoas idosas já com problema, dificuldade de caminhar, essas pessoas são os principais alvos do Aedes aegypti, que são pessoas que ficam assim paradas, né, inertes ali, é a tendência dele a atacar. Então é muito importante verificar, e verificar também dentro de casa, inclusive debaixo da geladeira, que se tiver geladeira ou freezer que possa acumular água. Tira da tomada e verifica ali. Se tiver água ali, tem que eliminar aquela água e tem que passar uma esponja também, porque ali vai ter larvas do Aedes aegypti, com toda certeza. Evandro, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu ainda deixo um espaço para as tuas considerações finais. Sim, eu agradeço muito, a gente sempre quando solicita na rádio, então, os pedidos, a população atende. Lembrem que isso daqui não é uma questão da gente não ter, da gente não estar fazendo nosso trabalho, bem pelo contrário. Só que quando aumenta muitos casos, você não tem o que fazer, que nem o Vale do Taquari. Tem muitos casos no Vale do Taquari. Eu tenho que pensar em prevenção, porque nós temos nossos munícipes viajando para lá e para cá, e aí um detalhe muito importante nesse espaço: utilizem repelente, você que costuma usar roupas mais curtas, utilize repelente para onde você for, carregue o seu repelente e utilize ele, tá? Porque é uma das formas de você se prevenir, tá? A picada do Aedes, ela não é mais dolorida como eram de mosquitos anteriores, tá? Então isso é muito importante. O repelente pode ser uma saída. E a limpeza dos pátios, terrenos, essas outras situações, é o principal para a gente diminuir a quantidade de larvas. É isso aí, muito obrigado. Cada um fazendo sua parte.